Recebendo aqui ao vivo no palco do Morning Show o Augusto Lerner Krieger, ele que é coordenador de Relações Institucionais da Stand With Us Brasil, uma importante organização de combate ao antissemitismo globalmente. Tudo bem, Augusto? Prazer em vê-lo. Realmente é difícil discordar que, apesar da contraofensiva iraniana, mas Israel dizimou, pelo menos decapitou em grande parte toda a inteligência iraniana, os principais membros ali do generalato ali da Guarda Revolucionária. Mas, claro, o Irã mostrando também sua força. Sua expectativa nesse quarto dia de conflito aberto entre ambas as nações. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, André Marinho e os demais representantes na mesa aí. Hoje é o quarto dia de conflito, mais uma tensão muito grande no ar entre a expectativa do aumento dos ataques israelenses em território iraniano, não somente em Teherã, mas também nas suas instalações nucleares espalhadas por todo o país, um país de grande dimensão territorial. E também, ontem também, vale se destacar, Israel realizou pela primeira vez na história, não somente contra o Irã, mas desde a fundação da sua independência de 1948, o ataque mais longe já realizado pela Força Aérea Israelense a leste iraniano, a mais de 2.300 quilômetros de distância do território israelense, atingindo um avião de reabastecimento do exército iraniano. Então, isso só mostra também, condiz que os ataques eles vão continuar, vão aumentar. Inclusive, hoje mesmo, as forças de defesa israelenses informando também, deixando avisos para a população iraniana, principalmente em Teherã, que evacue a cidade, que isso é um indício claramente de que os ataques eles vão aumentar e, consequentemente, por outro lado, pelo lado iraniano da questão, há uma possibilidade também, com esse aumento dos ataques israelenses, um maior número de mísseis balísticos serem lançados pelo regime iraniano contra as principais cidades israelenses, citando já Haifa, que foi bastante atacada desde o início do conflito, também principalmente Tel Aviv, que é a capital, entre parênteses, econômica do país. Jerusalém também teve alguns danos também desde o início desse conflito, não somente conflito, mas de uma guerra entre esses dois países, que não está diminuindo, não está tendo uma desescalada, muito pelo contrário, está tendo um aumento das duas partes, Israel cada vez mais atingindo seus objetivos militares e também na questão onde o Irã produz o seu enriquecimento de urânio. Seguimos aqui com Augusto Lerner Krieger, coordenador de Relações Institucionais da Stand With Us Brasil. Dando sequência aqui ao papo, Augusto, propõe que a gente ouça aqui o Mano Ferreira com a próxima pergunta. Bom dia, Augusto. A gente sabe que nessas operações militares, além do efeito do ponto de vista da estratégia de contenção do adversário, há também os impactos políticos. E, nesse sentido, eu queria saber tua leitura. A gente sabe que o Irã já teve conflitos importantes tanto com os Emirados Árabes como com a Arábia Saudita. Qual que deve ser, na tua leitura, o efeito desse conflito Israel e Irã na percepção dos outros países da região? Você acha que isso tende a aumentar ou complicar a cooperação de Israel com esses outros países da região? Eu acho que, Mano Ferreira, obrigado pela pergunta. Eu acho que existem dois cenários possíveis e que estão sob a mesa nesse atual momento. O primeiro, é claro, é uma declaração da maioria dos países árabes, e é importante ressaltar, o Irã não é um país árabe, sim, é um país persa, mas também com uma religião islâmica também diferente, de maioria xiita, e os países árabes, citando Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, entre outros países na região, são de maioria sunita. Claro que o discurso quase que total desses países vai ser pela uma diminuição do conflito e também, consequentemente, de um cessar-fogo entre a atual guerra entre Israel e Hamas. Com certeza vai ser esse discurso na prática, e para as pessoas verem que nenhum país na região quer uma guerra que, consequentemente, diminua a produção de petróleo, enfim, aumente o preço do barril de petróleo. Mas, por outro lado, os países árabes também sunitas, citando principalmente aqui a Arábia Saudita, eles têm uma intenção que o Irã
não possua armas nucleares e, consequentemente, não consiga enriquecer urânio a mais de 90%, que dá, sim, a possibilidade de o regime de Teherã ter armas nucleares. Então, é uma questão muito dúbia. Por cima, a gente consegue ver esses países condenando, consequentemente, os ataques israelenses, mas também, por outro lado, é importante destacar que a comunidade dos países árabes do Golfo, principalmente, também citando o Egito, Jordânia, que já sai um pouco da região do Golfo, mas também eles veem com bons olhos, não uma guerra, mas sim que o Irã não atinja o seu objetivo, que seria a produção de armas nucleares, e o único país que pode, sim, de fato, impedir isso, tirando, claro, os Estados Unidos, é Israel. E também é importante citar que no ano de 2023, com a participação efetiva, a primeira vez da China no Oriente Médio, tanto o Irã e a Arábia Saudita, dois grandes rivais no Oriente Médio, retomaram as relações diplomáticas no país rompidas desde 2017. Então a gente vê uma reaproximação entre iranianos e sauditas, mas claro, com grandes desavenças, citando principalmente a questão do programa nuclear iraniano. Augusto, eu queria muito ouvir a sua análise também da tentativa explícita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu conclamando o povo iraniano a se insurgir, a se rebelar, a revoltar contra a guarda revolucionária do Ayatollah Khomeini. A gente nota nas redes sociais várias imagens ali de tentativas de fuga em massa de Teherã dos civis iranianos, até inclusive membros do exército iraniano abandonando os seus aparelhos, equipamentos militares à beira das estradas ali em volta do Irã. Você sente que, enfim, os ingredientes ali para ver essa revolta, ou pelo menos a eventual queda do Ayatollah Khomeini, estão começando a se alinhar, ou ainda está distante de um alinhamento de estrelas como esse, hein? Eu acho que as declarações do atual primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elas têm muito mais um efeito de retórica do que de um efeito de prática de uma possível caída do regime de Ali Khamenei e seus membros, também das guardas revolucionárias do Irã. Eu não vejo hoje como uma possibilidade iminente de acontecer. Também eu não vejo hoje em dia a população iraniana, eu vejo sim uma população iraniana muito dividida, uma grande parcela da população iraniana que deseja a queda do regime, mas são coisas muito diferentes. A queda do regime, de fato, é a população querer a queda do regime de fato e a população ter a possibilidade de fazer isso. Hoje em dia o regime ainda controla com um poder militar dentro do próprio país Irã firme e forte. Ele controla quando tem manifestações contrárias aos regimes, eles não permitem que isso aconteça, muito pelo contrário, eles utilizam de armas, inclusive, que possam vitimar civis e da população iraniana que protesta contra o regime. Mas nesse atual momento da guerra, isso pode mudar, claro, as situações no Oriente Médio, elas são muito voláteis e tudo pode acontecer, como caiu o regime sírio em menos de 10 dias, então há uma possibilidade, claro, mas hoje eu não vejo ela como uma possibilidade iminente por todas essas razões que eu trouxe também. Somente os ataques aéreos israelenses não vão ocasionar uma mudança de regime. As mudanças de regime, principalmente no Oriente Médio, se a gente for destacar, por exemplo, no Iraque, com a caída de Saddam Hussein, sem entrar no critério se ela foi positiva ou negativa, ela precisa de tropas, soldados, para que isso possa acontecer, e isso claramente não vai acontecer. Não terão soldados israelenses lutando no Irã, e também não terão soldados iranianos ou membros de grupos apoiados pelo Irã lutando em território israelense, ainda mais por causa do enfraquecimento total ou quase que total do Hezbollah, principalmente no Líbano, após a eliminação dos principais membros do Hezbollah em setembro e outubro de 2024 pelo exército israelense também. É isso aí, Augusto Lerner Krieger, coordenador de Relações Institucionais da Stand With Us Brasil. Obrigado aí pelo diagnóstico preciso, também importantes reflexões aqui que você trouxe para o programa. A gente conta com você aí na sequência, porque, claro, esperamos que as tensões aliviem, que realmente esse medo todo, essa tensão possa
dar aquela bela arrefecida aí nos próximos dias, mas enquanto não dão, a gente conta com você também. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Meus amigos, queria repercutir aqui também um pouco. Fabrício Nardes, mais algum contorno interessante? Eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui até. Você conhece o programa 60 Minutes, talvez um dos principais programas de entrevistas nos Estados Unidos. Entrevistou nos últimos dias Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro ali do trono saudita, da coroa saudita. Claro, rivais e inimigos históricos, a Arábia Saudita de maioria sunita contra o Irã de maioria xiita. E ele disse que ele fez uma comparação clara dizendo que o Irã seria o equivalente da Alemanha nazista dentro do Oriente Médio atual. E fazendo ali até uma conclamação dizendo que a Europa, naquele momento dos anos 30, demorou a agir. Você consegue vislumbrar algum cenário onde esses países do Golfo de maioria sunita, vide Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e outros, poderiam se engajar militarmente no conflito ou não? Militarmente, não acredito. Até, inclusive, havia uma expectativa. Aquela visita que o Trump fez ao Oriente Médio há cerca de um mês e meio, aproximadamente, foi considerada muito positiva, né? Teve uma reaproximação dos Estados Unidos com a Síria, coisa que não existia há muito tempo. A Arábia Saudita contava com isso para tentar até mesmo uma reaproximação com o Irã, porque eles buscam diversificar a economia saudita para ser menos dependente do petróleo, e agora a coisa foi por água abaixo. Mas não acredito que os países ali do Golfo entrariam numa questão militar direta contra o Irã. Acho que não é interessante para o balanço da região nesse momento. Isso traria ali um grande problema, um grande desequilíbrio num momento em que isso não é necessário. Pelo contrário, eu acredito, inclusive, que quem vai sobrar para ser o mediador das conversas de um cessar-fogo pode acabar sendo o Catar, que é um país ali da região que tem esse histórico de mediação, mediou o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Hamas, a gente sabe, proxy do Irã. Ou seja, tem uma interlocução ali com todo mundo na região. Proxy, para quem não sabe, basicamente um boneco de ventríloco, né? Um preposto, né? É o poste, né? O preposto. De qualquer forma, vou com o Mano Ferreira aqui. Quer complementar, Mano? Fica à vontade. Eu acho que a gente está vivendo um momento geopolítico muito tenso, onde estamos vendo uma reconfiguração do tabuleiro global. E não dá para isolar esses fatores, né? Então, a Europa já tem várias preocupações relacionadas à forma como a Rússia tem conduzido o conflito na Ucrânia. Então, eu acho que é muito difícil imaginar que a Europa vá entrar militarmente num conflito com o Irã, num contexto em que há tantos anos já há tentativa de conter o avanço de Vladimir Putin, que é interpretado por diversos líderes europeus como uma tentativa de anexação de território, agora na Ucrânia, mas que teria capítulos seguintes, né? Que teria possivelmente invasões em outros países, caso consiga o sucesso completo na Ucrânia. Então, os líderes europeus têm, nos últimos anos, usado bastante energia nesse outro conflito. É muito difícil imaginar que vão, digamos assim, dispersar a sua energia entrando numa aventura no Irã nesse momento. Mas tudo isso acaba sendo sempre relacionado, né? São fatores que sempre que você mexe uma peça no tabuleiro, todas as outras acabam se movendo também. Então é um cenário muito complexo que certamente a gente vai continuar acompanhando aqui na Jovem Pan.